Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Privilégio, pode tomar os assentos, meus amados irmãos. Privilégio poder estar na casa do Senhor, adorando, louvando e glorificando o seu santo nome. Eu costumo dizer que o culto ele é dividido em duas partes. A primeira é quando nós entregamos a nossa adoração a Deus, com os nossos hinos, com os nossos louvores, com as nossas ofertas, entregamos a nossa adoração a Deus. E o segundo momento do culto, posso destacar que é um momento de grande importância. Por quê? Porque é o momento em que Deus fala com a igreja. É o momento em que Deus comunica a sua mensagem ao seu povo. Nesta manhã, estive pedindo a Deus um tema para estar pregando aqui nesta noite. Confesso que estava muito confuso, muito em dúvida a respeito do que haveria de pregar, mas o Senhor ele nos confirma. Se os irmãos perceberam, alguns hinos que cantamos aqui falou a respeito de salmos. Todos os irmãos que tiveram a oportunidade aqui falaram a respeito de salmos. E não obstante disso, eu desejo pregar no livro de Salmos. E o Senhor me deu um tema. E o título de minha mensagem é Sedentos por Deus. Sedentos por Deus. O ser humano, ele é um ser que anela por coisas. É um ser que deseja coisas. Você, eu, nós somos movidos por desejos, por anseios. Talvez nós possamos desejar uma vida boa, nós podemos desejar um carro, uma casa, riquezas, nós podemos desejar uma vida boa. Se nós perguntássemos a qualquer pessoa, seja na nossa família, seja na igreja ou seja fora da igreja, se perguntássemos a ela qual que é o seu grande anseio, certamente esta pessoa iria nos responder: o meu anseio é viver uma vida farta, o meu anseio é viver uma vida boa, o meu anseio é viver uma vida próspera. E não há nenhum mal nisso. Todos nós desejamos viver uma vida boa. Porém, tem algo que excede todos os anseios na vida do cristão. Existe algo em que deve ser o maior anelo do cristão. Se nós professamos a fé em Jesus Cristo, se nós declaramos que o seguimos, somos seguidores do caminho, então este deve ser o nosso maior anseio. E que anseio é este? A presença de Deus. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no número 63. Nós vamos olhar nesta noite para um homem que teve a sua vida marcada por ter uma sede de Deus. Um homem que teve a sua vida marcada pela adoração a Deus. Um homem que teve a sua vida marcada em buscar unicamente, completamente, plenamente a presença de Deus. E este homem é o rei Davi. Diz assim, o Salmo de número 63, versículo de número 1. Se você puder abrir na sua Bíblia, nós vamos examinar cada ponto, cada vírgula que este salmo nos ensina. Este salmo, ele tem tesouros grandiosíssimos para as nossas almas. Tesouros, princípios, valores que devemos guardá-los em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Minha tradução está igual. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne
te deseja muito em uma terra seca e árida, cansada, onde não há água. Meus irmãos, podemos ler todos em alto e bom som este versículo? 1, 2, 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém. Irmãos, o livro de Salmos é um dos livros mais brilhantes de toda a Bíblia Sagrada. Posso dizer com toda certeza, com toda clareza, que o livro de Salmos tem os seus mais belos hinos, os seus mais belos cânticos, suas mais lindas melodias, as suas maiores declarações. Nós vamos ver, estudando o livro de Salmos, que muitos homens de Deus, eles fizeram salmos, escreveram salmos. Nós vamos ver um homem de Deus como Moisés, foi um escritor de salmos. Nós vamos ver o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, ele também foi um escritor de salmos. O rei Asaf e tantos outros. Mas existe um homem que foi o maior escritor dos salmos. E este homem foi o rei Davi. O rei Davi compôs 73 salmos. Em cada salmo nós vamos ver a essência, o caráter de um verdadeiro adorador, o caráter, a essência de um homem de Deus, o caráter, a essência, o propósito e o objetivo de uma vida totalmente consagrada a Deus. Em diversos salmos nós vamos conseguir enxergar muitos temas. Alguns salmistas, eles escrevem a respeito de vingança, outros vão escrever a respeito de bênçãos, mas tem algo que me chama a atenção nos escritos de Davi. Davi foi um homem marcado pela presença de Deus. E quando nós olhamos para alguns salmos escritos por ele, nós vamos ver a essência da sua alma, a essência do seu coração, que estava plenamente, unicamente em buscar a presença de Deus. E diante de tantos salmos profundos, ricos e maravilhosos, Deus colocou em meu coração para estar ministrando nesta noite a respeito do Salmo de número 63. Irmãos, a título de introdução, quero trazer o contexto histórico deste salmo, porque se nós formos analisar, quando Davi escreve estes salmos, não tinha razões para ele fazer esta declaração, não tinha motivos para ele escrever estes salmos. Por quê? Davi, quando ele escreve estes salmos, ele está no deserto da Judéia. Diferente de muitos desertos que são compostos por areia, o deserto da Judéia era um deserto que era composto por montanhas, era uma região árida, uma região de saqueadores, era uma região muito perigosa. Quando Davi escreve esses salmos, ele está habitando no deserto de Judá. E por que ele está habitando no deserto da Judéia? Por que ele está habitando no deserto de Judá? Porque ele estava fugindo de uma implacável perseguição do seu sogro, de uma implacável perseguição que perdurou por mais de uma década. O rei Saul desejava com todas as suas forças matar o rei Davi. O rei Saul perseguia, movia suas tropas, movia os seus exércitos para matar Davi. Por quê? Porque ele era um homem invejoso. Ele não queria perder o seu trono, ele não queria perder a sua coroa. Então ele inicia uma grande perseguição a fim de eliminar Davi. E Davi, ele foge durante mais de uma década. Davi fugiu da presença de Saul. E no momento em que ele escreve este salmo, é um desses momentos em que ele estava fugindo da presença de Saul. Certamente, se nós estivéssemos no lugar de Davi, a nossa primeira oração seria de livrar
livramento, a nossa primeira oração seria para que Deus nos livrasse da morte, para que Deus nos livrasse do rei Saul. Mas olhe o caráter da alma de Davi. Davi, ele compôs aquilo que a sua alma estava gritando. Davi compôs este salmo, e ele compôs aquilo que a sua alma mais desejava. Davi, ele foi ungido por Samuel para ser um rei, mas Davi não estava preocupado com a coroa. Davi não estava preocupado em morar em palácios, não. Davi não estava preocupado nos banquetes, em suas esposas, nas riquezas, nos seus aposentos, não. O único desejo de Davi era buscar a presença de Deus. Diante das adversidades da vida, como é que nós nos portamos? Davi, quanto mais esmagado, mais exalava o cheiro da presença de Deus. Davi estava sendo brutalmente perseguido, brutalmente tentando acabar com a vida dele. E ele podia pedir a Deus livramento, como eu disse, porém ele exala aquilo que a sua alma mais sentia. Davi queria a presença de Deus. Davi estava no deserto, temendo pela sua vida, mas isso não foi um motivo para ter medo, não. Davi encontrou motivos para adorar a Deus. Isso que deixa este salmo tão maravilhoso, tão poderoso, tão lindo. Um homem perseguido, um homem jurado de morte, um homem que tinha tudo para morrer. Como que ele poderia fugir da ira de um rei? E como que ele pôde compor esses salmos diante daquelas circunstâncias? Este é o verdadeiro caráter de Davi. Davi é um adorador. Estes salmos, meus irmãos, vai nos trazer grandes verdades, grandes ensinamentos, grandes riquezas para as nossas almas. Nós que professamos a fé em Cristo, creio que devemos ter este mesmo anseio, esta mesma sede, independente das circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos mais de Deus do que das coisas materiais. Nós podemos estar desempregados, podemos estar passando fome, podemos estar cheios de dívidas, mas o que nós mais precisamos é a presença de Deus. O que nós mais necessitamos é a presença de Deus. E eu quero convidá-los a olhar de forma breve para a declaração da alma de Davi. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Localize comigo a parte A da declaração de Davi. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Irmãos, nesta declaração de Davi, nós vamos conseguir extrair duas verdades. E duas verdades que eu quero que você e eu aplique em nossas vidas. Primeira verdade, aqui Davi, ele vai declarar um dos atributos mais lindos de Deus, um dos atributos mais poderosos de Deus. E que atributo esse? É a soberania de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Davi declara que ele pertence ao Deus soberano. Davi não pertence a exércitos ou a tropas. Davi não pertence nem mesmo ao rei Saul, mas Davi pertence unicamente a Deus. Davi era um homem que conhecia a Deus. Davi era um homem que andava nos caminhos de Deus. Davi era um homem que conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, a sua alma estava em paz. Por quê? Porque ele sabia que Deus era um Deus soberano. O que significa Deus ser soberano? A
soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é soberano, o Rei, a autoridade suprema. Tudo que existe e acontece. Irmãos, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio da minha e da sua vida. Ele tem o domínio das nações. Ele tem o domínio das autoridades. Diz a Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. O mundo, ele se encaminha diante dos traços, dos caminhos que Deus propôs. Talvez você possa pensar, mas o mundo é uma bagunça, o mundo é uma baderna, existe tanto mal. Pois eu tenho uma coisa a dizer: Deus é soberano. Por Ele ser soberano, Ele permite o mal, Ele permite que coisas ruins aconteçam, Ele permite que o mal aconteça, até mesmo na vida dos seus servos, como foi no caso do rei Davi. Davi não fez nada para Saul e foi perseguido até ser alcançado, foi perseguido para a morte. Mas Deus é um Deus soberano, que usa o mal para o bem. Em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 28, diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Pode nós estarmos em uma situação adversa, em uma situação má, Deus está usando isso para o nosso bem. Quando José encontra os seus irmãos vão lhe dizer: José, nós fizemos o mal para você. E José responde: de fato, vocês fizeram mal, mas Deus usou o mal que vocês fizeram para promover o bem. Deus é soberano sobre o mal, Deus é soberano sobre as adversidades da nossa vida. Nosso pastor pregou recentemente a respeito de aflições, a respeito de lutas, e estávamos comentando, e eu disse para ele, meditando com Deus: as aflições que Deus envia para nós têm um propósito: nos aproximar de Deus. Então, uma aflição, uma adversidade, na verdade, não é mal, é algo bom, porque promove em nós esse espírito de buscar a Deus. Deus usou o mal na vida de Davi para exalar aquilo que ele clamava em seu coração. Segundo, Davi era um homem que dependia totalmente de Deus. Davi, ele vivia sob a dependência de Deus. Davi era um homem que a cada passo que dava, ele confiava em Deus. Cada direção que ele tomava, ele buscava a presença de Deus. Ele é aquele que compôs o Salmo de número 123. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso nos mostra a total dependência de um homem que confia plenamente em Deus. Depender de Deus, meus irmãos, é um ato de fé, é um ato de coragem. É muito fácil dizer que dependemos de Deus quando tudo nos vai bem. É muito fácil dizer que dependemos de Deus quando a nossa conta bancária está no verde, quando nossos empregos estão garantidos. É muito fácil, mas tente depender de Deus no dia da adversidade. Tente depender de Deus quando o dinheiro lhe falta, quando não há comida no armazém. Certamente ficamos ansiosos, perdemos o sono, certamente. Mas Davi era um homem que conhecia Deus e totalmente de Deus. Uma das maiores adversidades da sua vida, ele não pede livramento, mas ele declara que é dependente de Deus. Vamos olhar para o segundo ponto, meus irmãos, que diz assim: de madrugada te buscarei.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. De madrugada te buscarei. Existe um mito no meio evangélico que diz que se nós orarmos de madrugada, a fila vai ser menor. Se nós orarmos, buscarmos a Deus de madrugada, nós teremos mais chances de sermos ouvidos. Mas isso, na verdade, é um mito, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, em qualquer hora, e está disposto a ouvir as orações do seu filho. Mas o que Davi está querendo dizer com isso? De madrugada te buscarei. O que Davi quer dizer com isso? Em outras traduções, vai nos dizer que Davi buscarei ansiosamente a sua presença. Ou, em outras versões, vai dizer cedo, pela manhã, buscarei a presença do Senhor. De madrugada te buscarei. O que isso tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que nas primeiras horas do nosso dia devem ser devotadas ao Senhor. Spurgeon, um grande pregador da Inglaterra, ele vai dizer a seguinte frase: se você não tem a capacidade de buscar a Deus pela manhã, tão certo você não o encontrará durante todo o dia. Se nós não buscarmos a Deus pela manhã, nas primeiras horas do nosso dia, não iremos encontrar Deus no resto do dia. Isso vale para os nossos cultos. Nós, às vezes, buscamos a Deus ou abrimos a Bíblia apenas aos domingos, ou apenas quando vamos aos cultos e queremos que Deus manifeste a sua presença. Deus não vai manifestar, a não ser pela sua misericórdia. Se você viver uma vida devota a Deus, se você viver uma vida em constante oração, em constante busca pela presença de Deus, saiba, Deus irá se manifestar na sua vida. De madrugada te buscarei. Dá-nos a ideia de que as primeiras horas do dia ela é a mais importante. Por ser a mais importante, devemos lançar para Deus. De madrugada te buscarei. De madrugada, as primeiras horas da minha vida, do meu dia, eu consagro ao Senhor. Este era o grande sentimento de Davi. Vou correr aqui, irmãos, para que eu possa concluir a mensagem. Agora olhe para a última parte, a parte C deste versículo, que diz assim: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha alma tem sede de ti. Será que nós temos a sinceridade para fazer esta declaração? Será que nós temos a capacidade, a coragem para fazer essa declaração? Será que nós estamos sedentos pela presença de Deus? Qual que é o teu anseio nesta noite? Qual que é o que te faz levantar todos os dias? Qual que é o clamor da sua alma? Será que o clamor da sua alma é o emprego? Deus pode te dar um emprego. O clamor da sua alma é o casamento? Deus pode te dar um casamento. Riquezas? Deus pode. Mas Deus não quer migalhas da sua vida. Deus quer você por inteiro. Deus quer a plenitude. Deus quer você por completo. A minha alma tem sede de ti. Aqui Davi revela o seu anseio de Deus. O seu anseio era a presença de Deus. E ele vai fazer no Nordeste, ou ver fotos, nunca tive a oportunidade, mas vi fotos do Nordeste em tempo de seca. Você olha para o chão do Nordeste, para aquele chão, e é um chão todo árido, todo rachado, todo seco. Você vê que aquele chão, que aquela terra precisa de água. Você olha para as árvores, são galhos secos,
uma árvore seca, morta, você consegue ver o clamor que ela tem por água. Por quê? Porque a água é algo que vai nutrir a sua vida. E Davi faz esta comparação com a sua própria alma. A minha alma é uma terra seca, o meu coração está rachado, a minha vida é como um galho seco. Por isso que eu preciso da água, da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Em Salmos de número 42, o próprio Davi vai escrever: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Davi, ele vai usar o exemplo de um cervo. Um cervo, ele é um animal que ele é muito sedento, que ele necessita de água, e ele tem um olfato muito aguçado. Quando ele está sedento, ele consegue sentir a quilômetros de distância, ele consegue sentir o cheiro de fontes de águas, de correntes de águas, e ele começa a ficar desesperado, ele começa a ansiar, ele começa a correr em direção às águas. E é isso que Davi está declarando: a minha alma anseia por ti, como numa terra seca, como numa terra árida que necessita de chuva. Glória a Deus. Em João, no capítulo de número 4, do versículo de número 7 ao 15, vai nos mostrar um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E ela começa a indagar a Jesus, porque Jesus pede água para ela, e em um determinado momento Jesus vai dizer: mulher, se você encontrasse a água, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. E a mulher, ela faz um clamor, uma declaração: Senhor, dá-me de beber desta água. Este deve ser um anseio das nossas almas: sede por Deus, fome por Deus. No mesmo capítulo de João, no mesmo capítulo de número 4, quando Jesus termina esse encontro com a mulher samaritana, os seus discípulos ficam preocupados com ele, porque ele não havia se alimentado fazia muito tempo, e eles insistem: mestre, come, mestre, se alimenta. E Jesus também vai declarar um grande sentimento da sua alma: o meu alimento consiste em fazer a vontade de Deus. Oh, irmãos, que nós venhamos ter este coração, que nós venhamos ter esta alma sedenta por Deus. Nós precisamos de Deus muito mais do que precisamos de coisas materiais. Nós precisamos de Deus muito mais do que precisamos de alimento ou dinheiro. A nossa alma deve clamar por Deus. Não podemos perder essa sede, não podemos perder essa chama, não podemos perder esse sentimento, o sentimento de buscar com todas as suas forças a presença de Deus. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Quero agradecer a oportunidade que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações.